Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus nascerá de Maria, prometido em casamento a José, filho de Davi. Esta é a mensagem que nós vamos ouvir no Evangelho de hoje, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 24. Eu te convido para que você fique aqui conosco para escutar a palavra de Deus e assim aumentar cada vez mais a nossa fé. E aqui, Conectados na Fé, nós estamos todos os dias. Esse canal é um canal de evangelização para levar a palavra de Deus a todos nós. Vamos então ouvir juntos o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta. Eis que a Virgem conceberá e darás à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos, esse evangelho de hoje traz uma mensagem extremamente importante para todos nós. Nós falamos muito do sim de Maria, né? Falamos muito do sim de Nossa Senhora e nós esquecemos de um outro sim. Ou melhor, não esquecemos, mas não falamos tanto desse sim, que é o sim de José. E aqui nós ouvimos isso, da mesma forma que Maria recebeu a visita do anjo para que ela pudesse dar o sim dela, para que ela pudesse ser a mãe do nosso Senhor. Hoje no Evangelho nós ouvimos também essa mesma mensagem sendo enviada a José. E olha só que interessante. José, filho de Davi, não tenhas medo, foi o que o anjo falou para ele. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ou seja, aqui o anjo está dizendo para ela para ele como foi a anunciação para ela. Olha só que interessante, como Deus é extraordinário, como Deus age na realidade de cada pessoa. Da mesma forma que Maria concebeu no ventre dela pela ação do Espírito Santo, agora o anjo fala para José da mesma forma. Conceberás um filho pela ação do Espírito Santo. Ela darás à luz um filho. E tu, olha só a responsabilidade de José, darás o nome de Jesus a ele, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Aqui, olha só, para que a gente traga essa mensagem para nós hoje, o tanto que isso é importante para que assim a gente compreenda bem aquilo que aconteceu tanto com Maria, mas também com José. A presença de José na vida de Maria e de Jesus foi importantíssima. Nós não podemos esquecer disso jamais, porque nosso Senhor Jesus foi protegido por José. Maria foi protegida por José. E aí, lá no finalzinho, dizendo assim, né? Ele será chamado filho do Emanuel, pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Ele será, né? Esse Emanuel, Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo lhe havia mandado e aceitou sua esposa. Aqui José dá o sim. Se nós compararmos os dois evangelhos da Anunciação e esse aqui que nós acabamos de escutar, que é o Evangelho de Mateus, o capítulo 1, versículo 18 a 24, é praticamente a mesma sequência. É muito bonito isso. Então quero que você hoje faça essa mesma leitura novamente e recorde a anunciação de Maria, porque da mesma forma que o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus, hoje também no Evangelho nós estamos escutando o anjo anunciando a José que ele seria esse pai adotivo do nosso Senhor. E lá no finalzinho tem a resposta de José. José faz conforme o anjo lhe havia mandado e ele aceita então sua esposa, a sua mulher, Maria Santíssima, aquela que concebeu o Filho de Deus. Então por isso que é importante de nós entendermos muito bem o Evangelho de hoje.
Tanto o sim de Maria quanto o sim de José são fundamentais para que Jesus pudesse ter vindo a esse mundo. Então, louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor, louvado seja a Virgem Maria e louvado seja São José por ter aceitado essa grande missão, essa nobre missão de ser o pai adotivo do nosso Senhor. E cuidou tão bem dele, cuidou tão bem de Jesus, que hoje nós temos esse homem como sendo o pai de todos nós, o pai de toda a igreja. A Igreja Católica é protegida pela ação de São José, que foi o pai de Jesus aqui na terra. Que Deus abençoe, que São José proteja a todos nós e que nós possamos também anunciar a Deus a graça dele nascer em nós, como nasceu na Virgem Maria. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.